Caros irmãos e irmãs, a palavra que sobressai na leitura do Evangelho de hoje, tanto na acolhida das crianças, como na busca da ovelha que se perdeu, é a conversão. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E o segundo é quando o pastor, que vê a ovelha perdida, deixa as 99 e vai procurar aquela que se perdeu, com o desejo incontido do coração desse pastor, de que aquela ovelha volte para o caminho, que aconteça ali uma conversão, do caminho que se desviou, ela se converta e volte para o caminho da verdadeira vida. Como é que acontece a conversão na vida de um homem? A conversão, ela se dá por meio da adesão à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, adesão ao Evangelho. Tanto que o ministério de Jesus é, em primeiro lugar, um ministério de pregação, é um ministério da palavra, Ele é a própria palavra, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, à medida em que nós aderimos à palavra, nós nos convertemos. É preciso então uma abertura do coração para aderir incondicionalmente à palavra que nos é anunciada, para que por meio dela nos convertamos. Se você volta aqui na profecia de Ezequiel, há uma palavra forte que o Senhor dirige dizendo: não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Essa rebeldia quer dizer, se afastaram do Senhor, se afastaram da palavra. E então a exortação do profeta é essa: abre a boca e come o que eu vou te dar. É como que numa insistência, numa ordem. O que vai saciar a sua alma? O que vai fazer com que você não seja rebelde como esse bando de rebeldes? Abre a boca e come o que eu vou te dar. O que o Senhor queria dar é exatamente a palavra que sacia a sede da alma, que sacia a fome da alma. Se desenrolou diante dele então um livro, e a ordem do Senhor era essa: come o que tens diante de ti, come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Duas coisas: alimentar-se da palavra e depois de fazer essa experiência da palavra que alimenta, levá-la também para os outros, para que também experimentem a mesma palavra que foi doce ao paladar, a mesma palavra que transformou a vida do profeta. Só há uma transformação verdadeira na vida de um homem, portanto uma conversão, quando ele faz uma experiência com a palavra. Conhecer a palavra só teoricamente não é suficiente para que haja conversão, não é suficiente para que haja mudança de vida. É preciso que essa palavra caia no coração, e isso se chama então experimentar, fazer experiência com a palavra de Deus. Veja que o Senhor, ao falar com o profeta, disse a ele o que devia fazer: abre a boca e come o que eu vou te dar. Então ele tinha que tomar uma decisão, a decisão de abrir a boca e comer o que seria dado. Mas em seguida, depois que se desenrolou o livro diante dele e que ele foi recebendo as recomendações, novamente o Senhor diz: filho do homem, come o que tens diante de ti. E depois que ele comeu, que comeu a palavra, comeu literalmente, era doce como mel na sua boca. Depois que ele se alimentou, o Senhor diz: filho, depois que se alimentou, diz: vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras, não mais com as suas próprias palavras, mas com a palavra que procede da boca de Deus. Isso é fundamental para nós, irmãos e irmãs. O processo de conversão se dá através da adesão à palavra. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque às vezes, por causa de uma decisão emocional, as pessoas acabam dizendo que vão mudar de vida, que vão largar os vícios, que vão largar a vida mundana para então seguir Jesus. Se for uma decisão simplesmente emocional, ela tem um prazo de validade determinado. Mas as decisões que são tomadas com a ação do Espírito Santo agindo no coração do homem, e aí a gente fala do coração porque é o centro da vida humana, mas é a ação do Espírito que se dá aqui na mente, para que haja uma mudança de mentalidade,
a metanoia, a conversão, uma mudança de mentalidade. É a palavra de Deus agindo aqui na nossa mente, para que haja essa mudança de mentalidade e então nos convertamos. É isso, a palavra que cai na terra boa produz frutos e frutos que perduram. Depois então de ter feito essa experiência de conversão, é como a palavra que o Senhor dirigiu ao profeta: vá até a casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Toda a experiência que nós fazemos com Deus, ela deve ser então partilhada, levada para os outros. Eu insisto então que a essência daquilo que nós estamos ouvindo aqui é conversão, que se dá por meio da adesão à palavra. Nós lemos alguns versículos do Salmo 118, um dos maiores que tem no livro dos Salmos, ou maior até, e nesse texto do Salmo 118, o escritor sagrado vai falando ponto a ponto sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus na vida do povo de Israel, na vida do povo de Deus. E no meio de todos esses versículos, chega um momento em que o escritor sagrado pergunta: como é que um jovem vai progredir na virtude? Como é que vai progredir na sua vida? E ele responde: através do conhecimento da palavra. Para a estrutura do povo de Israel, a palavra de Deus, para a estrutura do povo escolhido aqui, a palavra de Deus está no centro. A centralidade da palavra de Deus na vida desse povo é que os define como tal. Na sua vida, na minha vida, nós que somos o novo Israel, o novo povo de Deus, inseridos no povo de Deus pela graça do batismo, a palavra de Deus é que vai definir a nossa vida cristã. Nós somos discípulos da palavra que se fez carne e habitou entre nós, discípulos da palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Sigamos então esta palavra e com certeza nós viveremos bem a nossa fé cristã e chegaremos aos céus. Essa palavra também produz em nós um verdadeiro amor por Deus. E aí eu quero lembrar só uma pequena referência, porque nós celebramos hoje o dia de Santa Clara, essa liturgia em honra de Santa Clara que é padroeira da TV, mas há algo impressionante na estrutura que Santa Clara imprimiu para as clarissas, o governo que ela imprimiu ali, as regras que ela imprimiu, eram várias regras, mas numa delas fica claro o seguinte: como é que essas irmãs vão progredir na vida de fé? Se elas tiverem medo de Deus? Não. A resposta para um crescimento de virtude se dava por amor. Se as irmãs entendessem que elas tinham que dar uma resposta de amor, servir a Deus por amor, então elas cresceriam na virtude. Então que o Senhor coloque em nós exatamente isso, um amor muito grande pela palavra, pela igreja, para que obedeçamos a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, não por obrigação nem por temor, mas exclusivamente por amor. Isso é o resultado da palavra de Deus agindo na sua vida. Que Santa Clara interceda por nós. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.